Muito bem, quero falar um pouquinho com vocês a respeito da qualidade do sono, né? Precisamos dar muita atenção a isso, porque quando estamos dormindo, processos importantes ocorrem no nosso organismo, como a fixação das memórias recentes e também a renovação celular de todo o nosso corpo. Mas para que isso ocorra de forma adequada, nós precisamos atingir o sono mais profundo, que é o sono REM. E esse sono REM, ele para acontecer, nós temos que estar completamente relaxados e tendo uma boa respiração. E aí que entra o problema do ronco, apneia, e também o bruxismo e, em alguns casos, a crise de ansiedade. Parece que são três coisas, mas vocês vão observar que se trata do mesmo problema. Com o passar do tempo, pode ocorrer que a gente perca um pouquinho do tônus muscular na parte interna da nossa garganta, por onde passa a nossa respiração. E se isso acontecer, os tecidos moles que compõem a parte interna, eles passam a vibrar com a passagem do ar, que dá um pouquinho mais de resistência, e esse vibrado é o que nós conhecemos como ronco. Bem, é um barulho que incomoda um pouquinho, e com o passar do tempo ele tende a piorar, né, porque se trata de uma flacidez muscular. Com a evolução pode chegar à apneia obstrutiva do sono, que é algo mais sério, que é onde se para a respiração por completo. Muito bem, mas para que a gente possa entender melhor, vamos entender como isso está relacionado com a nossa qualidade de sono. Bem, para respirarmos bem enquanto estamos dormindo, nós precisamos também dar atenção a outra coisa. Primeiro, o estômago cheio, aquela barriga protuberante, fazer uma alimentação pesada à noite, isso não é recomendado. Por quê? Porque da mesma forma que nós temos a parte superior que possa ocorrer obstrução, na parte inferior do nosso abdômen nós temos um músculo chamado músculo diafragma. E ele ocorre um processo interessante quando estamos dormindo, que é para poder gastar o mínimo possível de energia enquanto estamos repousando. O que acontece? Existe uma pressão negativa e positiva para que o nosso pulmão possa se encher de ar. Quando nós inspiramos, acordado, geralmente a gente eleva a caixa torácica. Mas quando estamos dormindo, esse movimento ocorre na barriga. Então, por isso, a nossa barriga tem que estar vazia, para que o nosso músculo diafragma possa apertar, com isso diminui a pressão e encher os pulmões. Para soltar o ar, o músculo diafragma sobe e pressiona o pulmão. Com isso, a gente expele o oxigênio. Então, são duas coisas que nós devemos dar atenção. O músculo diafragma, o tamanho do nosso abdômen, para ver a questão do músculo diafragma. E agora vamos falar da parte aérea, vamos dizer assim, da parte da respiração. É onde nós vamos focar mais no ronco. Muito bem. Com o passar do tempo, a gente pode ser que aconteça com muitas crianças que durmam de boca aberta também, mas é mais comum quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho o tônus muscular nessa região, né? Porque os nossos maus hábitos, a nossa alimentação e a nossa pouca atenção a esse detalhe vai levando a gente a ter uma flacidez. Como todo músculo precisa ser bem tonificado, se ele não é bem cuidado, ele vai perdendo a tonicidade, vai se tornando flácido. E como que a gente pode reverter isso? Bem, a gente precisa fazer uso correto, porque como todo músculo, ele precisa ser estimulado da forma correta. E isso é um pouco complicado, porque nós estamos falando de um músculo interno, que a gente acaba não controlando corretamente, muito bem. Mas nem tudo está perdido. Há mais ou menos 1 ano, eu tenho feito uso de um aparelho que ajuda nisso. O aparelho resolve? Não, o aparelho é parte do processo. Olha só, esse é o aparelho que eu uso, mas essa marca ela tem vários modelos de aparelho, então não existe um modelo só universal para tudo. O que acontece? Nesse aparelho, ele vai posicionar melhor os músculos da parte interna da nossa garganta. Nós vamos observar aqui, que ele tem um posicionador de língua, posicionador dos dentes, superior, inferior. Temos aqui uma parte que vai acomodar na parte inferior da nossa língua. E nós vamos fazer uso dessa plaquinha de silicone para dormir. Você percebe que ela é um pouco mais grossa, lembra muito bem aquela plaquinha que os lutadores de boxe e MMA usam. E como que funciona ela? Ela posiciona, o termo correto é esse, ela posiciona todos os nossos músculos no lugar correto.
Então ela vai servir mais ou menos como uma bengala. Nós sabemos que uma bengala ajuda quem tem deficiência nas pernas a caminhar, mas se você tirar a bengala, a pessoa passa a ter problema. Então o aparelho é a mesma coisa, ele vai servir como uma bengala enquanto estamos usando. Por isso, o tratamento não é apenas a placa, ele envolve a placa e também uma série de exercícios que acompanham esse aparelho no tratamento. Eu vou colocar ele, e quando eu colocar eu não vou conseguir falar. Por quê? Porque ele vai impossibilitar que a nossa língua se movimente corretamente. Olha só. Percebemos que fica fixo, ó, superior e inferior fixo. Vale notar também que eu já estou usando ele há um ano, um pouco mais de um ano. Então eu já estou bem adaptado, mas é normal que quando as pessoas coloquem pela primeira vez, ela fique com aquela sensação de boca estufada, ou até mesmo assim, Por quê? Porque o nosso organismo ele precisa de um tempo para se adaptar, para causar o selamento labial, que é fundamental, e também para que a nossa língua se posicione da forma correta, e com isso vai remodelando toda a nossa face. Por isso ele é um tratamento também muito indicado para a simetria da face. Então, aquelas pessoas que têm o rosto levemente deformado, um pouquinho maior de um lado do que do outro, isso ocorre por quê? Porque é uma falta de simetria entre os dois lados da face. E a musculatura ela vai se adaptando aos nossos hábitos. Pois bem, o que isso vai acontecer? Com o uso desse aparelho e também a ginástica que nós fazemos, a gente vai fortalecendo esses músculos internos e com isso a gente vai reduzindo esse vibrado durante as noites de sono. Bem, no meu caso, eu tenho, como falado, eu tenho feito o uso há mais de um ano, quase um ano, perdão, e no meu caso foi 100%. Eu não ronco mais. De brinde também, eu acabei não tendo mais crise de ansiedade, que é outra coisa que ocorre quando paralisa a nossa respiração. A gente fica com crise de ansiedade, acorda com o coração acelerado, taquicardia. E também, outra coisa que também foi observado é que o bruxismo, né? O bruxismo muitas vezes a gente associa que é um problema de apenas estresse, mas muitas vezes ele não está relacionado só ao estresse, ele está relacionado com a dificuldade de respirar. E o corpo ele fica fazendo esses movimentos para aumentar a abertura dos espaços para que ocorra a respiração enquanto dormimos. Alguns têm os hábitos de mastigar, outros de ranger os dentes, outros de apertar os dentes. Então, assim, o que acontece? Tudo isso é apenas o nosso organismo ele tentando encontrar formas de melhorar a respiração enquanto dormimos. Então, precisamos ter muita atenção a esses detalhes. Melhorar o tônus muscular é fundamental para que a gente possa respirar melhor. Mas essa aqui é apenas a parte aérea. Não podemos esquecer também da parte inferior, que é o volume abdominal, estômago de preferência vazio ao dormir, para que o nosso músculo diafragma também possa fazer essa respiração, essa pressão negativa e positiva, para que nossa respiração ocorra de maneira adequada e nós possamos atingir o sono REM. E isso vai nos ajudar a ter a pele mais bonita, vai nos ajudar a retardar o envelhecimento e reduzir por completo o envelhecimento precoce. E com isso, nós vamos ter menor risco de infarto, risco de AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou, de qualquer forma, o isquêmico ou hemorrágico. Então, é muito importante que nós possamos cuidar da nossa respiração, porque respirando bem, a gente vai evitar todos esses problemas e, o mais importante ainda, vamos evitar por completo a vergonha que nos dá se a gente estiver roncando e alguém ficar ouvindo, é muito desconfortável. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.